Paz do Senhor, povo de Deus, a paz do Senhor, bom dia, gente. Hoje eu quero compartilhar com vocês aqui, né, algo que muitos pastores hoje já não têm mais coragem de pregar, né, para as pessoas, e foi algo que Deus me deu o despertamento de hoje. Eu estava falando sobre isso aqui, né? Deus me deu mais experiências hoje e Deus me mandou trazer aqui, e tudo com base bíblica para a glória do nome do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Bom, vamos lá. A primeira coisa que o Senhor hoje me mostrava é a respeito de vestes, né? Vestes, as vestes com cinto. Por quê? Porque muitas das vezes a mulher ela usa roupa e ela quer marcar a cintura. E isso provoca ali também a sensualidade. Mas vamos lá na Bíblia aqui, no livro de Isaías, capítulo 3. Eu quero ler um texto com vocês. Isso é bíblico, tá, gente? Eu tô falando porque muitos pastores não têm coragem de pregar isso, porque se eles pregarem isso, acho que metade da igreja se esvazia. Mas Deus, ele não se importa com quantidade, Deus se importa com qualidade, tá? A Bíblia sempre relata que Deus, um exemplo, Gideão, ele foi descer para lutar com os midianitas, Deus escolheu apenas 300 para descer com Gideão, né? Deus, ele não está preocupado com quantidades, com lugares lotados, não, ele quer qualidade em adoração. É por isso que Jesus chega para aquela mulher samaritana e diz: eu quero aqueles que me adoram em espírito. Deus está à busca daqueles que adoram em espírito e em verdade. E é esses que Deus está à procura. Então adoram em espírito e em verdade. Isaías capítulo 3, eu quero deixar para vocês aqui, né? Um texto. Vamos lá, Isaías capítulo 3, louvado seja Deus. Olha, versículo 16. Além do mais, o Senhor diz: pelo fato das filhas de Sião serem soberbas e andarem com seus pescoços esticados e olhares provocativos, caminhando e andando a passos curtos, ligeiros, à medida que avançam, fazendo tilitar com seus pés. Portanto, o Senhor irá afligir como uma escara o topo da cabeça das filhas de Sião, e o Senhor irá expor as partes íntimas delas. Naquele dia o Senhor removerá o esplendor de seus ornamentos tilintantes, sabe? Braceletezinhos, pulseirinhas, brinquinhos. Então, tilintantes que circundam os seus pés, aquelas coisas que usam na tornozeleiras, né? As suas tiaras, os seus arcos circulares como a lua, cordões, braceletes, cachecóis, gorros, ornamentos nas pernas, as bandanas, os pingentes com inscrições, os brincos, os anéis, as joias de ornar o nariz, as roupas de gala, os mantos, as mantilhas, as bolsas ornamentadas, bolsas caríssimas, os espelhos, o linho fino, os turbantes e os véus. E isto ocorrerá que ao invés de doce fragrância haverá mau cheiro, ao invés de um cinto em uma área rota no tecido, ao invés de cabelos bem penteados, calvície. Ao invés de peças finas de roupa, uma vestimenta de pano de saco e queimadura ao invés de beleza. Teus homens cairão pela espada e teus poderosos na guerra. Então, ou seja, isso é um castigo de Deus sobre as mulheres que são vaidosas, gente. Isaías capítulo 3. Porque a vaidade, ela traz consigo também a soberba, né? Muitas das vezes, nós, quando vaidosas, nós nos sentimos melhores, mais bem vistas do que outras mulheres que não se vestem, não estão naquela vaidade, né? Conforme nós estamos. Eu falo isso porque eu já passei por isso. Gente, cinto é algo que marca o corpo. Quando marca o corpo, ele vai acinturar e ele vai trazer ali o contorno do corpo certo da mulher, né? E a Bíblia diz que o corpo da mulher, ela pertence ao teu marido e não pertence ao marido dos outros. Quando nós marcamos o nosso corpo, porque eu via aqueles vestidos colados, esses vestidos de lycra, que tem aquele, sabe, esses vestidos que tem aquele tecido que tem vários tecidos que tem assim, tem um que tem um elastano, eu esqueci o nome desse tecido, mas eu via muito esses tecidos que são grossos, mas ele tem aquele elastano assim que estica, sabe? Ele é grosso, mas ele estica bem, marca o corpo todinho.
da pessoa. Vi aqueles vestido colado, tubinho, vestido tem aqueles outros também, como que é o nome? Tubinho, aqueles de meio sereia. Tudo isso, irmãos, é um modismo que não agrada ao Senhor. Por quê? Porque é um modismo que marca o corpo da mulher e Deus não se agrada disso. O certo para nós mulheres é andarmos com roupas soltas no nosso corpo, para que não haja uma visibilidade do contorno do nosso corpo. Por quê? Porque a gente sabe que a mulher com o corpo, ela sensualiza, com o corpo, ela ali acaba provocando a lascívia e trazendo também o desejo sexual a homens, a outras mulheres também. Entendeu? Então eu via isso, cinto, vestidos colados, sandálias plataformas, porque tem um versículo na Bíblia que diz: poderia você acrescentar apenas 1 centímetro a altura, alguns centímetros da tua altura? Então, ou seja, às vezes nós queremos mudar, né, o nosso tamanho, a nossa altura, usando esses saltos, e não precisa nem ser muito alto. Qualquer tipo de salto, né, ali que seja salto que eleve a nossa altura, aquilo não é nós. Então isso tudo desagrada ao nosso Deus, porque nosso Deus é santo, né? Nosso Deus é um Deus santo, um Deus vivo, um Deus fiel, né? E aí o que acontece? Eu via isso, eu via esses negócios, né? Eu via salto, eu via cinto, eu via vestidos, tudo isso que não agrada a Deus. Também via, irmãos, marquinha de biquíni, marquinha de biquíni. Tá, Dani, mas onde é que fala de marquinha de biquíni na Bíblia? Fala que não pode fazer marquinha de biquíni? Não, não fala. Não fala que não pode fazer marquinha de biquíni, mas a Bíblia fala, olha, algo. O que é a marquinha de biquíni? É para sensualizar. A marquinha de biquíni nada mais é algo para sensualizar, para a mulher ficar mais sexy, mais gostosona, né? Então, o que está escrito aqui no livro de Gálatas? Livro de Gálatas, capítulo 5. Livro de Gálatas, capítulo 5. Muitas pessoas não querem pregar isso, porque isso não traz, né, ali, gente, muitas das vezes até, né, ali a pessoa fica com raiva porque tá pregando contra. Mas, irmãos, nós precisamos ser confrontados para que a gente seja transformado através do Espírito Santo de Deus. Se eu nunca tivesse ouvido o confronto de Jesus, eu não estaria hoje da forma que eu estou, né? Por quê? Porque eu precisei ouvir os confrontos dele, né? Jesus é um Deus que nos confronta a sermos transformados e mudados para que nós venhamos andar conforme ele andou, né? Jesus não andaria de biquíni, né? Não andaria, né, ali por aí provocando a lascívia das pessoas, não, entendeu? Não, Jesus não faria isso, jamais. Então, olha só, capítulo 5, versículo 19, vai dizer bem assim: porém, se deixardes que o Espírito vos guie, já não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são manifestas, e aqui estão: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, porfia, rebeliões, heresias, invejas, homicídios, bebedeiras, orgias e outras coisas. A respeito dessas coisas vos falo, como já vos falei outrora, que os que praticam não herdam o reino de Deus. Então, ou seja, marquinha de biquíni, isso tudo provoca sensualidade, vestidos colados, sensualidade, se enquadra no pecado da lascívia. Tem ali também, quer ver? Eu fiz umas anotações aqui, fui anotando, né? Mulheres que vão para a igreja para tentar arrumar marido, namorado. Irmãos, igreja não é lugar de encontro de casais, tá? A gente tem que ir para a igreja adorar a Deus. Outra coisa que Deus me mostrava também dentro das igrejas, as mães que deixam crianças ficarem comendo, né, dentro de igreja. Isso não agrada ao nosso Deus. O templo do Senhor é santo. Hoje é uma bagunça. Além de comerem dentro da igreja, deixa uma lixaiada por conta daquilo que comeram, né? Ali dentro da igreja. A gente tem que parar com isso, porque o templo de Deus é um lugar santo. Mãe, segure o seu filho, né? Cuide do seu filho. Tenha autoridade sobre o teu filho, tenha domínio sobre o teu filho. Entendeu? Então, eu via isso, Deus mostrava isso também. E outra coisa também que Deus mostrava a respeito das pinturas de cabelo. Eu vi uma cantora famosa, muito famosa ela com cabelo loiro. E ela não aceita correção sobre o cabelo dela, né? Ela vive pintando o cabelo e isso também não agrada ao Senhor Jesus. Por quê? Porque ele nos fez imagem e semelhança dele.
Então, que nós venhamos ser como ele nos fez verdadeiramente, né? Outra coisa também que Deus me mostrava nisso tudo foi calças legs, né? Calça leg marcando ali né, ali um meio. A calça leg é tanta calça. A calça normal, mas principalmente a calça leg, ela marca ali, ela marca tudo, irmãos, no nosso corpo. Todo, até se tiver uma celulitezinha, ela marca. Que dirá as curvas, né? As coisas ali. E aí, me mostrava a respeito disso. Isso se enquadra também no pecado da lascívia. Outra coisa que Deus me mostrava mulheres querendo ser iguais a homens. Gente, nós como mulheres, nós somos o sexo mais frágil. Não adianta a gente querer, não, porque nós somos igual a homem. Não, irmãos. Esse movimento da mulher empoderada aí, a mulher empoderada, a mulher que tem poder, a mulher que tem domínio. Irmãos, isso vai contra a palavra do nosso Deus, amém? 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, vai dizer bem assim, ó, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, vai dizer, olha, igual, 1 Pedro não, 1 Pedro, capítulo 3 somente. Semelhante vós, esposas, estejam sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, possam sem palavra ser ganho pelo comportamento da sua esposa, enquanto consideram vosso comportamento casto e reverente. O adorno dela não seja o exterior, no entrançado dos cabelos, no uso de ouro, no uso de vestuário, mas que seja um homem interior no coração, o qual não se corrompe, e ainda um ornamento de um espírito manso e quieto, que aos olhos de Deus tem um alto preço. Porque desta maneira, antigamente as santas mulheres também que confiavam em Deus adornavam-se estando sujeitos aos seus próprios maridos. Nós não somos iguais aos homens, nós temos menos forças, nós somos mais frágeis, nós somos mais sensíveis, né? Então nós não somos iguais ao homem. Deus não fez a mulher igual ao homem. Deus fez a mulher da costela do homem. Nós somos o sexo mais frágil, nós precisamos aceitar e entender isso. Amém? Em nome de Jesus. Se a gente não aceita isso, nós estamos indo contra a palavra de Deus. O homem tem que cuidar da sua esposa também, assim como Jesus cuidou da igreja. Mas nós mulheres não devemos ser iguais. Nós não devemos medir força. Nós não devemos querer ser mais, sermos autoritárias. Nós não devemos ser assim, porque isso é um espírito imundo nas nossas vidas, né? É a abertura ali para espíritos imundos nas nossas vidas. Outra coisa, gente, eu via a respeito de sexo antes do casamento. Muitas pessoas querem ter sexo antes do casamento. Prática de sexo oral também, que é algo que não agrada ao Senhor, né? A gente sabe, não agrada a Deus, irmãos. Mas Dani, eu não consigo sair disso. Gente, seja humilde, ore a Deus, fala, Deus, eu tô no pecado, mas eu não quero estar assim. Ou então peça, Deus, isso é verdade mesmo, que isso não te agrada? Pergunta para Deus. E se você, né, assim como eu também, eu vim de muitos pecados, ainda sou pecador em muitas coisas, a gente não é santo, ninguém é santo aqui. Então, a gente tem que pedir a Deus, falar, Deus, olha, eu reconheço que eu tô falha nessa situação, mas eu preciso do Senhor para poder me transformar. Eu preciso de Ti para poder me mudar. Eu não quero mudar, mas eu preciso mudar. Então, Senhor, me ajuda a mudar. Deus, se essa é a Tua verdade, me ajuda a viver nela. Seja correto com Deus, seja sincero com Deus. Né? Nós não somos super-homens, super-mulheres. Não, nós estamos num mundo onde nós vivemos no pecado e nós precisamos mudar. Entendeu? Então, Deus quer que nós reconheçamos isso, né? Sexo antes do casamento, eu já falei, né? Que também se quadra ali no pecado da fornicação. No caso também, né? O sexo é impuro, é a impureza, as impurezas, né? No caso, sexo impuro ali que não agrada a Deus. E outra coisa, tá. Eu vi também, gente, uma frase escrita bem assim, olha. Umbanda sem despacho vira macumba. Umbanda sem despacho vira macumba. Então, assim, eu vi, porque o que acontece, né? Eu fiquei com isso, falei, gente, o que Deus quer dizer através disso, né? Porque às vezes a gente acha que movimento é rodopio, 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 rodopio. Não, irmãos, Deus, ele quer que nós controlamos as nossas emoções.
Você já reparou que por conta das vezes que nós perdemos o controle das nossas emoções, a gente fala o que não deve, a gente faz o que não deve, a gente vai onde não deve, a gente pratica coisas que não devemos. Então, Deus quer que nós tenhamos autocontrole, porque um dos frutos do Espírito Santo é domínio próprio, né? E é isso, a gente vê que muitas pessoas perdem o domínio próprio, né, ali. Então, assim, eu fiquei com isso, nossa, Umbanda sem despacho vira macumba, né? Então, ou seja, às vezes, eu não vou oferecer isso aqui lá pro coisa, não, mas eu tô na prática da macumba, por quê? Porque eu tô fazendo aquilo que se fazem dentro da Umbanda, você entendeu? Então, gente, pare para pensar nisso, né? Palavras que nos confrontam, sim, mas elas também nos libertam. Amém? A gente precisa ser liberto em nome de Jesus, porque a Bíblia diz que se o Filho do Homem verdadeiramente vos libertar, vós sereis libertos. Qual que é o intuito de eu querer andar mostrando meu corpo? Qual que é o intuito de eu querer andar fazendo coisas que não agradam ao nosso Deus, né? Então, se você é alguém que faz alguma dessas práticas, peça a Deus para Deus te transformar, te libertar, assim como eu peço todos os dias para Deus me libertar também e mostrar pra gente a verdade, amém? Beijo no coração, mais tarde tem vlog, se Deus quiser. E é isso, gente. Vamos para mais um dia para a glória de Deus. Deus abençoe.